Olá, vamos iniciar a nossa aula de História. Lembre de copiar o diário e o caderno. Nós já vimos que durante o século XVI, os colonizadores portugueses fundaram vilas e cidades próximas ao litoral. A partir do século XVII, muitos colonos começaram a se afastar do litoral em busca de metais preciosos e indígenas para escravizar. Essas expedições para o interior da colônia são chamadas de entradas, bandeiras e monções. Os três tipos de expedição tinham o mesmo objetivo, mas apresentavam algumas diferenças. As entradas eram organizadas por autoridade colonial, as bandeiras eram organizadas pelos próprios colonos. As entradas e as bandeiras seguiam para o interior da colônia, abrindo trilhas e caminhos no mato. Já as monções seguiam pelo rio. De modo geral, chamamos de bandeirantes as pessoas que participavam dessas expedições. As expedições partiam em direção a diversas regiões da colônia e foram importantes para a ocupação do território pelos colonizadores. Então, aí nessa parte, nós vimos que, a partir do século XVII, os colonos começaram a se afastar do litoral para buscar metais preciosos e indígenas para poder escravizar. Então, nós temos três tipos de expedições: entradas, bandeiras e monções. Todas com o mesmo objetivo, mas com algumas diferenças. Tá certo? E nós chamamos de bandeirantes as pessoas que participavam dessas expedições. Você já ouviu falar no Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494 entre os governantes de Portugal e Espanha, que isso já foi visto nas aulas anteriores, e foi um acordo que dividia as terras encontradas pelos navegadores dos reinos. As bandeiras cruzam a linha definida no mapa de vocês aí na página 67 por esse tratado, desrespeitando. Assim, as expedições expandiram o domínio português por um território que pertencia aos espanhóis. As bandeiras eram integradas por colonos portugueses e também por pessoas nascidas no Brasil, entre elas mamelucos indígenas. Mamelucos são mestiços, filhos de indígena com brancos de origem europeia. Os mamelucos muitas vezes eram os guias das expedições. Eles tinham contato com a cultura dos europeus e, ao mesmo tempo, conheciam bem as características e os perigos do território. Já os indígenas, em geral, carregavam os alimentos e outras bagagens e ajudavam a construir canoas. Vamos falar agora sobre os tropeiros e o comércio na colônia. Antes, vamos ver aqui o significado de três palavras. A primeira é charque, que é carne bovina salgada e seca ao sol. Charque, carne bovina salgada e seca ao sol. Entornar, que significa virar ou derramar. E causos, que são histórias sobre algo que ocorreu. Você já ouviu a palavra tropeiro? Os tropeiros eram homens que viajavam por toda a colônia transportando mercadorias e gado. Dizia-se que eles formavam tropas ou caravanas de animais de carga, por isso eles recebem esse nome. Os tropeiros se tornaram mais comuns no Brasil após a descoberta do ouro em Minas Gerais, que aconteceu no século XVII. Naquela época, muitas pessoas foram para a região das minas em busca de ouro e pedras preciosas.
Como não havia por ali povoado que pudessem produzir os alimentos e outros artigos que eram necessários para eles, era preciso trazer mercadorias de lugares distantes. O papel dos tropeiros era fundamental. Eles transportavam alimentos como charque, farinha, feijão, milho e rapadura. Também vendiam roupas, chapéus e calçados, além de ferramentas, chicotes, selas e outros artigos. Os tropeiros faziam também o comércio de animais, como mulas, que eram muito importantes na época para o transporte das riquezas encontradas nas minas, já que os bois, as galinhas e as ovelhas serviam de alimento. As tropas partiam muito cedo, ainda com o dia escuro. Paravam entre 12 e 14 horas para o descanso e abrigo. Instalavam o pouso e ainda sobravam tempo para caça ou pesca e para preparar a refeição. Paçoca de carne, feijão, carne seca, comida de tropeiro precisava ser mais seca para ser transportada e não entornar, ou seja, não derramar, não virar. Para o tempo passar, tinha viola e contações de causos. Muitas dessas paragens acabaram resultando em arraiais e vilas. Ativos, imponentes, botas, chapéus e armas vistosas. Esqueça essa imagem típica dos bandeirantes difundida pelos livros didáticos. Ou seja, é assim que os bandeirantes veem nas imagens dos livros. De botas longas, chapéu, armas vistosas. Mas a realidade era outra. As tropas caminhavam descalça por extensos territórios, sujeitas a todo tipo de desconforto, à mercê dos ataques de índios e de animais fustigadas pela fome. Antes de virar herói, invenção da elite no início da República para enaltecer a capacidade da liderança dos paulistas, o bandeirante foi o protagonista de uma colonização árdua e violenta que durante mais de 2 séculos desenvolveu uma cultura própria bem distante dos padrões europeus. E vocês lembram aí quem eram os bandeirantes, que foi visto no início da aula? Vamos relembrar aí quem eram os bandeirantes? Os bandeirantes eram as pessoas que participavam das expedições. Lembra que nós vimos no início da aula que tinham 3 expedições, entradas, bandeiras e moções? Os bandeirantes eram as pessoas que participavam dessas expedições. Desde o século XVI até as primeiras décadas do século XVIII, expedições partiram em busca de metais preciosos e de índios para serem vendidos como escravo. Nas plantações que abasteciam a colônia. Essas incursões ganharam o nome de bandeiras, possivelmente por causa do costume tupiniquim de levantar uma bandeira em sinal de guerra. As bandeiras foram a principal atividade da economia de São Paulo até uma década de 1690, quando foi descoberto o ouro na atual região de Minas Gerais. Tá certo? Então aí vocês já viram as expedições, quem eram os bandeirantes, qual era a importância dos tropeiros, quem eram os mamelucos. Então, com base no que foi estudado, respondam aí a atividade de vocês. Lembrando de buscar apoio no livro, tá certo? E lembrem também de assistir o vídeo de religião se vocês estiverem assistindo esse primeiro. E só para lembrar, no diário também vai a obra literária da unidade, e essa obra literária ela vai ser trabalhada nas aulas de português. Então, quem tem a obra literária pode ler, já pode começar a ler, e quem não tem, a obra vai ser trabalhada na aula de português, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje.
Espero que estejam todos bem. Beijinhos da Prolara e da Promari.